Apostas finais para o Oscar 2020. Olá, gente, sou eu, Fábio Guimarães. Esse é o Momento Cinema com o programa derradeiro com as minhas apostas finais para o Oscar, vendo aí o desempenho dos filmes na temporada. Mais uma vez, nem sempre pode ser o merecedor, mas aquele que teve um bom desempenho nas premiações. E pela primeira vez eu vou fazer um bolão com as 24 categorias. Então, para não ficar um programa muito longo, vamos logo começar. Eu vou começar com curta de documentário. O favorito é Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl. É um filme afegão que mostra um grupo de meninas aprendendo a ler, a escrever e, como diz o título, aprendendo a andar de skate. Além de ter vencido vários prêmios aí de festivais, venceu agora o BAFTA de curta de documentário. Então tem um pé na frente aí para o Oscar. O curta de ficção eu vou ficar com Brotherhood, é um filme de várias nacionalidades. É um filme que conta a história de uma família que mora numa zona rural na Tunísia e recebe o filho de volta da Síria, do conflito da Síria, e ele traz uma mulher misteriosa que diz ser a sua esposa, mas as coisas no meio do filme começam a ficar muito estranhas. E tem um final bastante impactante, ele tem grande favoritismo aí para o Oscar. Ele venceu o prêmio de curta canadense do Festival de Toronto, que nessas categorias acaba contando muito. O melhor curta de animação, esse é um prêmio que está bastante disputado, tem 3 filmes aí com grandes chances de vencer, porque venceram prêmios diversos. Tem o Hair Love, que é da Sony, que é a história muito bonita de um pai tentando arrumar o cabelo da filha pela primeira vez. Tem o filme Kitbull, que é da Pixar, que é sobre uma amizade entre um gato e um pitbull. E tem o Memorable, que é uma história de pessoas que perdem a memória já na terceira idade. Muitos têm colocado no termômetro o Memorable, esse último que eu falei, como favorito. Mas muitos estão colocando que o prêmio está muito dividido. Vamos ter que ver na premiação. Vou com Memorable na minha aposta. Disputado também entre 2 filmes está o prêmio de melhor documentário. O favorito para muitos é o Indústria Americana. É um filme que fala sobre a tecnologia chinesa chegando à classe média americana e como eles recebem toda essa questão. O filme venceu vários prêmios, tá? O Gotham, o Crítico de Los Angeles, o Sindicato dos Diretores para Julia Reichert e para o Steven Bognar. Então tem um passo à frente, mas está disputado com For Sama. É um filme da cineasta da Síria, Vald Al-Kataib, que ela mesma filmou 5 anos da sua vida em Alepo durante a tomada rebelde na Síria. Então é um filme mais realista impossível. Tá? Venceu 5 prêmios do cinema independente britânico, venceu o prêmio do cinema europeu de filme documentário e acabou de vencer o BAFTA. Então tem também essa disputa muito grande. Eu até comecei colocando a indústria americana como favorito pelo termômetro, mas eu vou apostar em For Sama. A academia gosta muito quando há um risco para se fazer o documentário, e esse é um belo exemplo disso. E claro, infelizmente, colocar que nosso filme brasileiro, Democracia em Vertigem, claro, está lá indicado, pode surpreender e vencer. Mas hoje está aí dividindo a última colocação com outros filmes, está bem aquém desses 2 que eu apontei como favoritos. Mas como eu reverenciei a indicação brasileira, já vale o nosso aplauso. Então vamos lá para as outras categorias. O prêmio de figurino, o favorito hoje é Jojo Rabbit, venceu o Sindicato dos Figurinistas. Então tem aí, sem dúvida, um favoritismo, mas vamos abrir o olho para Adoráveis Mulheres. É outro filme de época, a academia gosta muito desse tipo de produção. O prêmio de design de produção
tá um pouquinho à frente o Era Uma Vez em Hollywood. Ele venceu o prêmio do sindicato dos designers, venceu o Critics' Choice, venceu os críticos da Flórida, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Nevada, São Francisco, Seattle, São Luís e Washington. Então, tem um passo bem à frente dos outros, mas não ignoremos 1917, cujo trabalho de design de produção é impecável num plano sequência que precisa muito desse tipo de trabalho. Então, pode ser que aconteça. Os prêmios de som, né, mixagem de som e edição de som, primeiro vamos entender a diferença entre os dois. Né? Edição de som é não somente a captação do som, mas a inserção de alguns sons depois que o filme é pronto. E a mixagem de som, como o próprio nome diz, é encaixar esses sons de maneira que as cenas e o filme fiquem com a sua ideia de som perfeitamente adquirida. Tá? A gente tem dois favoritos. No sindicato, quem venceu foi Ford versus Ferrari. Então, é um prêmio que pode ser um filme que está indicado a melhor filme, a academia gosta do nicho, pode ser que ele vença, mas a gente tem a questão do 1917. Como ele é favorito a melhor filme, pode angariar outros prêmios. E aí, quem sabe, por exemplo, Ford versus Ferrari ganha edição de som e 1917 mixagem de som, ou vice-versa, dar aí uma dividida nesses prêmios. Realmente são dois trabalhos impecáveis. Eu vou votar assim: edição de som Ford versus Ferrari e mixagem de som 1917. No prêmio de efeitos visuais, a gente tem o Rei Leão, venceu o sindicato e de fato é um prêmio incrível esse CGI ultra realista que a gente teve nessa produção. Mas quem também venceu o prêmio do sindicato como efeito visual coadjuvante em cena, ou seja, o efeito visual não é a parte principal do filme, mas ajuda bastante o filme a se desenvolver, é o Irlandês, né, com aquele trabalho de rejuvenescimento dos personagens, que realmente é brilhante também. Então tem essa divisão. Como o público não gostou tanto de O Rei Leão, pode ser que o Irlandês, que é indicado a melhor filme, roube aí esse prêmio. Quer saber? Eu vou ficar com O Irlandês para efeitos visuais. Cabelo e maquiagem, a gente tem um favorito bem à frente, que é o filme O Escândalo, aquele filme que fala sobre as questões de assédio nos Estados Unidos, essa história real. Tá? Venceu vários prêmios, inclusive o sindicato. Tá? No sindicato, por exemplo, ganhou 2 prêmios. E quem ali ganhou também um prêmio do sindicato de filme de época foi o Coringa. Mas eu acho que o Escândalo está um pouquinho à frente. O prêmio de montagem, que é um prêmio importantíssimo para a idealização de um filme na tela, o favorito é Parasita. É o primeiro filme estrangeiro a vencer o Sindicato dos Montadores de Hollywood. Então isso chama muita atenção. É um filme que está em ascendência, então eu voto nele. Só para constar, Jojo Rabbit venceu no Sindicato de Filme de Comédia. Mas eu acho que aqui o prêmio vai mesmo para Parasita. Melhor longa de animação, tem 2 filmes disputando. Tem o Klaus, que acabou meio que esquecido no início da temporada, mas agora está fechando com força total, principalmente porque venceu os prêmios N, que é o Oscar da animação, de melhor filme. Então tem essa vantagem. E claro que tem Toy Story 4, venceu o Globo de Ouro, então também está aí na disputa, mas hoje eu voto em Klaus, filme da Netflix. Melhor canção, o aparente favorito é Rocketman, I'm Gonna Love Me Again, do Elton John. Vai vencer aí seu segundo Oscar, ele que é já vencedor do primeiro Rei Leão lá de 1994. Venceu o Globo de Ouro e também tem levado outros prêmios. Claro que tem Disney aí no meio, e se tiver alguma surpresa, pode ser para Into the Unknown, do Frozen 2, que pode ser
apenas uma consolação para o Frozen 2, que foi esquecido na categoria principal de animação. Trilha sonora vai para Coringa. A minha errata deu sorte para Hildur Guðnadóttir, essa musicista islandesa, e ela ganhou simplesmente todos os prêmios, Globo de Ouro, Critics, BAFTA, ganhou tudo. Então pode dar o Oscar que ela já levou. Melhor filme internacional vai para Parasita. É favorito total e absoluto. Atenção que, se por acaso Parasita não vencer, isso significa que ele está com um pé muito forte para vencer melhor filme. Eu já vou falar de melhor filme no final. Mas, se vencer, aí perde as chances maiores do prêmio principal. E se por acaso perder, que é algo inesperado, eu apostaria em Os Miseráveis da França. Mas minha aposta final, obviamente, é Parasita. Vamos para os prêmios de roteiro. Roteiro adaptado, eu vou ficar com Jojo Rabbit, venceu o Sindicato dos Roteiristas e venceu o BAFTA também. Então eu acho que tem um ponto a mais, é um filme lindo, né, que não tem grandes projeções para prêmios, pode vencer roteiro adaptado, que é até um prêmio importante. Tá? Só lembrando que quem pode aí disputar é Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que venceu o Critics' Choice. Então, pode ser que haja essa disputa, como tem a questão da representatividade feminina, a Greta Gerwig pode acabar levando o prêmio. Mas hoje eu aposto em roteiro adaptado para Jojo Rabbit. Roteiro original, há uma disputa, mas hoje quem está um pouco à frente é Parasita. Venceu o Sindicato dos Roteiristas e também venceu o BAFTA. E é um filme que tem sido muito bem criticado nesse aspecto. De fato, é um roteiro ímpar. Quem pode disputar com ele é Era Uma Vez em Hollywood. Venceu o Globo de Ouro e venceu o Critics e, claro, é Tarantino. Tarantino já venceu 2 vezes essa categoria, é um mestre no roteiro, então pode sim ser essa surpresa. Então, prêmio dividido, mas hoje eu voto em Parasita para roteiro original. E aí a gente tem os prêmios de atuação que estão bem encaminhados. Os vencedores abocanharam todos os prêmios da temporada, então temos favoritos absolutos. Atriz coadjuvante Laura Dern para a História de um Casamento, e ainda torço pelo empate com a Scarlett Johansson de Jojo Rabbit. Tá? Para mim é a única que pode tirar ou quem sabe empatar. Ator coadjuvante Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood venceu tudo. Quem poderia surpreender e talvez até merecesse mais era o Joe Pesci por O Irlandês. Melhor ator, Joaquin Phoenix, super merecedor há muitos anos desse Oscar, deve vencer por Coringa por ter vencido tudo. Quem poderá surpreender o Phoenix é o Adam Driver, de História de um Casamento, que tem colado aí nessa segunda posição durante a temporada. Melhor atriz, Renée Zellweger por Judy Muito Além do Arco-Íris, venceu tudo e realmente a caracterização e a atuação dela estão brilhantes, tá? Quem poderá surpreender de novo é a Scarlett Johansson por História de um Casamento, também sempre ali na segunda posição, mas aqui, diferente de melhor atora, a Johansson está um pouquinho mais atrás, a Renée Zellweger está mais evidenciada. O prêmio de melhor direção, há uma certa disputa, quem sabe aí, mais um empate. Eu tô num feeling que vai rolar um empate esse ano. Posso errar feio, mas enfim. Mas hoje o favorito é o Sam Mendes, de 1917. Ele venceu o Globo de Ouro, venceu o Critics empatando, venceu o BAFTA e principalmente venceu o Sindicato dos Diretores. Esse planejamento do plano sequência é realmente algo que mostra o trabalho incrível dele. Ele que já é vencedor do Oscar por Beleza Americana lá de 99, eu acho que ele consegue ser o segundo prêmio aqui.
Mas quem está na disputa é o Bong Joon-ho. Ele venceu o Critics' Choice e não podemos esquecer que ele venceu a Palma de Ouro em Cannes. Então tem também uma disputa bastante interessante, podendo se tornar aí esse diretor sul-coreano vencedor. Mas hoje a minha aposta é para Sam Mendes. E finalmente, para o prêmio de melhor filme, eu já fiz um programa específico para os 3 favoritos, mas só relembrar. Em terceiro lugar, Era Uma Vez em Hollywood, venceu o Globo de Ouro de Comédia Musical e o Critics. O Parasita, que venceu o melhor elenco no SEG num ano de disputa, pode ser um prêmio que diferencia. E, claro, o favorito hoje é 1917, Globo de Ouro de Drama, venceu o BAFTA, venceu também o prêmio do Sindicato dos Produtores, que é o prêmio que conta mais para vencer melhor filme no Oscar. Então, de forma rápida e absoluta, minhas apostas finais: curta de documentário Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl, curta de ficção Brotherhood, curta de animação Memorable, documentário For Summer, figurino Jojo Rabbit, design de produção Era Uma Vez em Hollywood, mixagem de som 1917, edição de som Ford versus Ferrari, efeitos visuais O Irlandês, cabelo e maquiagem O Escândalo, montagem Parasita, canção Rocketman, longa de animação Klaus, roteiro adaptado Jojo Rabbit, roteiro original Parasita, trilha sonora Coringa, filme internacional Parasita, atriz coadjuvante Laura Dern, História de um Casamento, ator coadjuvante Brad Pitt, Era Uma Vez em Hollywood, ator Joaquin Phoenix, Coringa, atriz Renée Zellweger, Judy Muito Além do Arco-Íris, direção Sam Mendes, 1917, e o prêmio de melhor filme 1917. Vamos ver como vai ser o meu desempenho nesse Oscar 2020, sempre lembrando, durante a premiação, suspeite, a academia gosta do seu nicho, dos indicados a melhor filme. Se ele puder fazer com que esses filmes vençam, eles vão vencer para justificar por que eles estão na categoria de melhor filme. Então comece a suspeitar para a gente ver quais surpresas a academia vai nos presentear nessa sua 92ª edição do prêmio. Minha gente, um bom Oscar. Tomara que vocês curtam bastante e depois, claro, que eu volto comentando os vencedores. Eu sou Fábio Guimarães. Mais uma vez, bom Oscar e a gente se vê no cinema.